Bom, professor. Como combinado no nosso encontro passado, onde nós tivemos uma conversa assim, bem expansiva, né? Passamos aí, durante a semana e tal, material para vocês relacionado à questão da nossa VP3, né? Então, o prazo que foi colocado foi para hoje, até às 11h59, ok? E depois que a gente receber essa VP3, aí eu já vou fazer o fechamento da questão das notas e tudo direitinho, e aí a gente pode marcar algum momento, certo? Nós temos encontros aí o nosso calendário ele vai até o dia 30, para a gente entregar os materiais de prova e tudo mais. E aí, se vocês quiserem reunir para a gente discutir também a VP3 e algum outro conteúdo ainda, né? A gente pode marcar um horário para a gente reunir, tá bom? Eu estou à disposição de vocês aí até o dia 30, ok? Para que a gente possa trabalhar mais conteúdos relativos aí ao nosso assunto. Então, vamos aproveitar aqui, como foi pedido aí pela Geisiane no encontro passado da gente, para a gente promover uma discussão em relação aos conteúdos, né, da VP2, não foi isso? Né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai promover essa discussão ao mesmo tempo em que nós vamos fazendo tal qual aquele conteúdo que nós trabalhamos lá, da origem da vida e dos seres vivos, aproveitando os temas para que a gente possa conhecer melhor o assunto, tá certo? Não somente responder a questão em si, mas trabalhar o conteúdo, o mais que a gente puder discutir sobre o assunto em si, ok? Então, esse conteúdo é um conteúdo relativo à membrana e citoplasma. Membrana e citoplasma. Então, vamos lá, tem uma conversazinha aqui a respeito do conteúdo, certo? Para que depois a gente possa aprofundar a discussão em relação às questões. Primeiro, meus amores, membrana. Membrana. A membrana é uma estrutura comum a todas as células, sejam elas células eucariontes, sejam elas células procariontes. O que são as células eucariontes? São células que apresentam um núcleo organizado, certo? São células que apresentam organelas membranosas. São consideradas eucariontes. Já as células procariontes são células que não apresentam um núcleo organizado. O material genético ele se encontra disperso no citoplasma. E desta forma, você não vai encontrar também nenhuma organela membranosa. Se você analisar os organismos procariontes, eles são representados pelas bactérias e pelas cianofícias, né? Antigamente conhecida como algas azuis. Então, somente esses dois organismos são considerados procariontes. Todos os outros seres vivos que nós conhecemos são considerados organismos eucariontes. A membrana plasmática seria o quê? Seria o envoltório da célula. O envoltório da célula. A membrana seria, no caso, um limite entre o organismo em si, celular, e o meio externo. Apresenta uma permeabilidade seletiva. Isso significa dizer que ela coordena a entrada e saída de substâncias para dentro, é claro, e para fora da célula, né? O trânsito é regulado por essa membrana. O trânsito é regulado por essa membrana. Então, essa membrana, ela tem uma composição química. Ela é de natureza lipoproteica. De natureza lipoproteica. Ela é constituída por uma camada bimolecular de fosfolipídios, uma camada bimolecular de fosfolipídios associadas a proteínas.
certo? Camada bimolecular de fosfolipídios associadas a proteínas. Nós podemos encontrar também na composição química dessa membrana o colesterol. O colesterol está presente em todas as membranas e tem uma função muito importante, principalmente no processo de impermeabilização das células. E nós podemos encontrar também alguns carboidratos na estrutura dessas membranas, formando uma estrutura que nós chamamos de glicocálix, que tem uma importância muito grande na questão do reconhecimento celular. Certo? Então, resumindo, qual seria a composição química de uma membrana? De uma membrana, de todas as membranas. Quando você fala em membrana, tá certo? Ela tem, assim, essas mesmas características, seja ela uma membrana plasmática, seja ela uma membrana que constitua qualquer uma das organelas que constituem as nossas células, certo? Que constitui o nosso citoplasma fundamental ou diferenciado. Então, é constituída por uma bicamada de fosfolipídios associados a proteínas, colesterol e também carboidratos sob a forma de glicocálix. Pronto. Essa seria a composição química. Com relação à variação dessas estruturas, nós vamos encontrar em relação, por exemplo, às proteínas. Em determinadas membranas de determinadas células, eu tenho proteínas diferentes. Proteínas estas que vão ter uma função muito diversificada, dependendo do tipo de célula. Certo? Por quê? Muitos dos transportes, através das membranas, são controlados por essas proteínas. E também as proteínas, elas são responsáveis pelo reconhecimento celular. Algumas drogas, algumas substâncias que se incorporam à célula, elas se incorporam diretamente através de proteínas de membrana. Então, eu posso ter uma variação no tipo de membrana, certo? Porém, do tipo de membrana não, no tipo de proteína, porém, toda membrana obrigatoriamente tem na sua composição essas proteínas, certo? Então, vamos lá. Com relação a características físico-químicas, em analisando-se essa camada, essa bicamada de fosfolipídios associadas a proteínas, eu posso até usar essa figurinha aqui, da questão de número 1. Observem essa figurinha. Nessa figurinha, você vai ver esses pontinhos em circular, ó, esses círculozinhos. Vejam que esses círculos, eles estão dispostos para fora e eles estão dispostos para dentro. Dispostos para fora, dispostos para dentro. Então, aqui, eu poderia colocar o seguinte, que do lado de fora, eu tenho o chamado líquido extracelular. Líquido extracelular. Do lado de dentro, eu vou ter o quê? Eu vou ter o chamado líquido intracelular. Se nós estamos mexendo com líquidos, certo? Essa solução, obrigatoriamente, é claro, tem que ter água. Né? Porque ela é um colóide, é uma mistura. Então, a gente colocou líquido, se referindo a essa mistura. Então, nós temos o quê? Água. Então, nós temos água fora e temos água dentro dessa membrana. Né? Aí, vejam a seguinte situação. Se eu tenho no líquido extracelular H
2. 2. H2O. H2O. Fora, e eu tenho também H2O. Onde? Eu tenho H2O dentro. Eu tenho água fora e tenho água dentro, constituindo o líquido extracelular e o líquido intracelular. E aí vem uma situação muito interessante. Observem as bolinhas. Observem as bolinhas da membrana. As bolinhas, elas sempre vão, estar dirigidas para onde existe água. Ok? As bolinhas para onde existe água. Agora, observem as perninhas. As perninhas. Vejam que as perninhas se escondem do local onde existe água. Tá certo? Então, desta forma, a gente identifica as bolinhas como sendo grupamento fosfórico. Não são os fosfolipídios, uma camada? Uma camada em cima de fosfolipídios, outra camada embaixo de fosfolipídios. O grupamento fosfórico é a bolinha. E o grupamento lipídico são essas duas perninhas, de um lado e do outro. Então, a membrana, ela é essa bicamada de fosfolipídios associados a quem? A essas estruturas aqui, em preto, que está representando quem? As proteínas. Tá certo? Esse modelo é um modelo que foi proposto por Singer e Nicholson, modelo denominado mosaico fluido de Singer e Nicholson. Certo? Então, esse modelo de Singer e Nicholson, ele diz que essas proteínas, elas podem migrar numa boa nessa camada bilipídica. E com relação à água, a gente diz que o grupamento fosfórico, ele tem uma filia por água, gosta de água. Enquanto que a bicamada lipídica, ela tem fobia, medo de água. Por isso que ela se esconde. Tudo bem? Então, eu digo que os grupamentos fosfóricos, eles são hidrofílicos, hidroágua. Filia, gostar. Enquanto que a bicamada lipídica, ela é o quê? Hidrofóbica. Ela não gosta de água. Mas, Martins, me diz uma coisa, o que faz o grupamento fosfórico gostar de água e o lipídio não gostar de água? É justamente uma propriedade que nós chamamos de polaridade das moléculas orgânicas. Certo? A água, ela é uma molécula bipolar. Ela tem um polo positivo representado pelos hidrogênios e um polo negativo representado pelo oxigênio. Então, ela é como se fosse o quê? Um ímã com um polo positivo e um negativo. Sendo assim, esse ímã, ele vai ter atração por um outro ímã que também tenha polo positivo e negativo. Então, moléculas polares atraem moléculas polares. Moléculas polares não atraem moléculas apolares. Então, a gente diz o seguinte: semelhante se associa com semelhante. Beleza? Tranquilo. Tudo bem. Então, com isso, meus amores, já vamos utilizar aí essa teoria para nós identificarmos aqui, já falamos aqui legal, não tem como mais a gente ter problema relacionado a essa questão. Observe o desenho a seguir, referente ao esquema ultraestrutural da membrana celular. A natureza química dos componentes 1, 2 e 3.
respectivamente, é. Quem é um? Ó, um, bolinha mais lipídios, fosfolipídios, tá? É um tipo específico de lipídio, é um lipídio conjugado, é um fosfolipídio, é um lipídio. Dois, ora, dois é a mesma coisa que um, só que um é a camada externa e dois é a camada interna. Então, um é lipídio, dois é lipídio e três é uma proteína transmembrana. Veja que a proteína ela passa de um lado a outro da membrana, ó. Então ela é chamada de proteína transmembrana. Essa proteína aqui é uma proteína externa de membrana. Se você tivesse uma localizada aqui na face interna, ela seria o quê? Uma proteína interna de membrana. Então a nossa resposta vai estar onde? Vai estar na letra A. Na letra A, né? Onde nós temos o quê? Nós temos lipídios, lipídios, 2 e proteínas. Ok? Tudo certo? Professor, Diga, meu querido. me diga se eu estou errado. O 1 é o lado positivo e o 2 é o negativo ou não? Não Não, né? existe isso, não. Entendi. Não existe. Olha, quando eu falei em polos, você vai ter que ver o seguinte, uma molécula de água, você tem que ter o conhecimento, assim, relacionado à questão da tabela periódica. Água, H2O. Ó. H2O. Então, o hidrogênio, ele fica na primeira coluna da tabela periódica, do grupo 1A. Então, o hidrogênio, ele tem um elétron na última camada. Um elétron na última camada. E o oxigênio é do grupo 6A da tabela periódica. Tem 6 elétrons na última camada. Então, nesse caso, observe, todo elemento, para poder ele ficar estável, ele tem que apresentar ou 2 ou 8 elétrons na última camada. O hidrogênio só tem um. Então, ele precisa de mais um. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai compartilhar um par de elétrons com o oxigênio. Interessante. Aí você pega o oxigênio. Ora, quando o hidrogênio compartilha um par de elétrons com o oxigênio, hidrogênio compartilhou um par de elétrons com o oxigênio. O oxigênio também está compartilhando o par de elétrons do hidrogênio. Então, o hidrogênio ficou com 2, e aí o oxigênio tinha 6, com mais um do hidrogênio ficou 7. Mas para ele ficar estável, ele tem que ficar com 8. Aí o que ele faz? Chama outro hidrogênio. O outro hidrogênio vem, compartilha o outro par de elétrons, o hidrogênio fica com 2 de um lado, o outro hidrogênio fica com 2 do outro lado, e o oxigênio que tinha 6, com mais um de um hidrogênio e mais um do outro, fica estabilizado com 8. Beleza, o namoro tá porreta. O namoro tá porreta. Agora o que é que vai acontecer? Meu amigo, é aquela história. As coisas não duram para sempre, não, tá entendendo? Esse namoro aí um dia acaba. Aí vem aquela história. O podre que se quebre. Como assim? O hidrogênio só tem um elétron na última camada, o bichinho é pobre. O oxigênio tem 6. Aí, quando é na hora da separação, o que vai acontecer? A tendência natural do oxigênio é roubar o elétron do hidrogênio. Resultado. Como a carga positiva do hidrogênio ou de todas as moléculas estão no núcleo, se eu tiro o hidrogênio, ou se eu tiro um elétron do hidrogênio, ele vai ficar com excesso de carga positiva, porque ele perdeu um elétron. Então, ele fica o quê? Com o polo positivo. E o oxigênio que rouba o elétron do hidrogênio, ele fica carregado negativamente, porque ele vai estar com um elétron a mais.
Então, o lado do oxigênio fica negativo e o lado do hidrogênio fica positivo. Isso aí caracteriza o quê? Uma molécula polar. Então, a água é uma molécula polar. O grupamento fosfórico PO4 3-, que é a fórmula do grupamento fosfórico, é também polar. Então, polar gosta de polar. Por isso, as bolinhas ficam para fora, para o lado da água. Por isso que as bolinhas ficam para dentro, para o lado da água. Agora, quando tu vem para essas perninhas que são os lipídios, lipídio não é polar. Lipídio não tem polo positivo e polo negativo. Ela é uma molécula apolar. Se ela É é neutro, né? apolar, ela não se mistura com água, que é polar. Então, Entendi. você sabe muito bem que se você pegar um copo com água e você colocar a gordura não se mistura com a água, porque as duas substâncias são o quê? De polaridades diferentes. Entendeu, meu amigo? Ah, claro, agora, valeu. Beleza, meu amigo. Qualquer coisa pode arrochar, que o papai está aqui. Pronto. Viu? Certo. Vamos lá. Questão de número 2. A questão de número 2, meus amores, você tem aí o quê? Você tem uma membrana. Aumentei aí o tamanho dela aí direitinho e tal, porque agora não me interessa o negócio de formatação de página aqui, certo? Aumentei demais assim também a burrice. Ok? Aí, vamos lá. Olha aí, aumentado. O esquema a seguir representa o modelo de organização molecular da membrana plasmática. Aí você tem o 1, tem o 2 e tem o 3. Né? Meus amores, observem, olha o 1, ó. Ele está apontando para quem? Para as perninhas. Então, ele está apontando para o lipídio. O 1 está apontando para o lipídio. O 2, toda vez que vocês virem essa árvorezinha sem folhas, árvore nordestina, em tempo de inverno, ó, o nosso inverno aqui é quente. Quando chove aqui, para nós é verão, tá entendendo? Cuidado com isso Verdade. aí, tá bom? Então, no inverno, Tudo ao contrário. a nossa caatinga fica assim. Aí, João Luiz, a nossa caatinga fica assim, ó, sem folha. O que é isso aqui, meus amores? Isso aqui é carboidrato. Isso aqui é o glicocálix. Tem uma importância muito grande na questão do reconhecimento celular. Essa célula que tem essa membrana, que tem esse glicocálix, ele tem a capacidade de reconhecer quem é que passa por perto dele. Se for alguém estranho, ele já o quê? Manda informação para o sistema imunológico. E o sistema imunológico já passa a combater o elemento estranho. Certo? Quando, pessoal, na hora que terminar bem aqui, pessoal, eu entro novamente, tá certo? Porque aqui é no Zoom, só é 30 minutos. Aí a gente vai renovando, viu? Então, vamos lá. Então, aqui é o glicocálix. Glicocálix. Então, glicocálix, carboidrato, reconhecimento celular. O glicocálix também tem uma importância muito grande no caso de pessoas que fazem transplante. Normalmente, os transplantados eles têm que tomar medicação por toda a vida para inibir a atividade do glicocálix, porque senão o glicocálix entrega o órgão transplantado para o sistema imunológico, aí o corpo não aceita. Aí tem que se tomar medicamento para poder inibir a atividade do glicocálix. E o 3 aqui? O 3 não, o 2. O 2 é proteína, ó. Proteína transmembrana. Lá em cima, proteína externa de membrana, proteína externa de membrana, proteína externa de membrana, e aqui, ó, proteína interna de membrana. Então, o que ele pede aí, ó? Assinale a alternativa correta. Esse mesmo tipo de membrana é encontrado em organelas citoplasmáticas de células procariontes. Olha a introdução que eu fiz lá, inicial. Meus amores, nós não
temos organelas citoplasmáticas membranosas em células procariontes. Célula procarionte não tem nenhuma organela membranosa. Não tem nenhuma. Certo? Se ele pede para marcar a alternativa correta, eu não vou marcar a alternativa A. Letra B. O 2 indica uma camada de fosfolipídios. O 2. Não, meus amores. O 2 ele indica o quê? Uma proteína. O 1 indica uma proteína responsável pelo transporte de certas substâncias que atravessam a membrana. O 1. 1 é proteína, 1 é fosfolipídio. 1 é fosfolipídio. Então, eu não marco letra C. Letra D. Trata-se da membrana de uma célula eucariota. Tudo bem. Já que nas células procariotas existe apenas uma camada de fosfolipídio. Mentira! Toda membrana tem obrigatoriamente duas camadas, seja membrana de célula eucarionte, seja membrana de célula procarionte. A diferença entre o eucarionte e o procarionte é que o procarionte não tem nenhuma organela membranosa. Não tem núcleo organizado no interior de uma membrana. O material genético é disperso no citoplasma. E onde ele está, o local onde ele se encontra, esse material genético, nós denominamos de nucleoide. Nucleoide. Então, procarionte não tem núcleo, tem nucleoide. Então, eu não marco a letra D. Vou marcar a letra E, o item E. O 3 indica um carboidrato que forma o que nós chamamos de glicocálix. Opa, meus parabéns para quem marcou aí a letra E. Beleza? Meus amores, professor, faça uma prova objetiva que essa de marcar é fácil. Pessoal, eu sou mais fazer 10 provas subjetivas, tá entendendo? Porque eu posso escrever o que eu quero, o que eu entendo, do que pegar a prova objetiva, porque você tem que analisar os conteúdos com minúcias, certo? São provas perigosas. Vamos lá, para o item 3. O item 3, ele está mostrando aqui um modelo, né? Vou aumentar aqui também, para poder ficar mais visível aí para a gente. O modelo a seguir representa a estrutura molecular da membrana plasmática. Segundo o modelo proposto por Singer e Nicholson, em 1972, esse modelo denominado de mosaico fluido, né? Vamos lá. Eu tenho aqui as estruturas. Apontando para essa porçãozinha preta. Isso aqui é um grupamento fosfórico, que é hidrofílico, gosta de água. O 2 são as perninhas. As perninhas representam os lipídios, não gosta de água, é apolar, certo? O 3 é uma proteína transmembrana, atravessa a membrana de um lado a outro. O 5 é uma proteína interna de membrana. Pronto. Fizemos aí a discussão, agora fica fácil. O número 2 indica parte hidrofóbica dos fosfolipídios. Ó, o 2, água, fóbica, medo, se esconde da água, certo? Que controla o transporte pela membrana. Meus amores, lipídio não tem nada de controlar transporte através de membrana. Quem controla transporte de membrana é proteína. Tá certo? Lipídio não tem essa função. Então, o item 1 está errado. O item 1 aqui, tá certo? Ele é um falso da vida.
ele é um falso da vida. Certo? Vamos lá. O item 2. O número 1 indica as proteínas que formam barreiras. Ó, formam barreiras para substâncias que se diluem em água. O número 1. Pessoal, o número 1 não é proteína, o número 1 é o quê? Grupamento fosfórico. Tá certo? Grupamento fosfórico. Então, mais uma vez, eu coloco aqui um Fzinho, né? Fzinho, errado, falso, esse item aí é falso, ok? Falso. O item, vamos lá, o item 4. O número 3 indica uma proteína periférica que facilita a passagem de íons pela membrana. Pessoal, ser proteína e facilitar a passagem de íons pode até ser, mas dizer que ela é uma proteína periférica, ela não é. Ela é uma proteína transmembrana. Transmembrana. Tá certo? Então, aqui eu coloco o quê? Também um falso da vida. Coloco aqui o falso. Né? Coloco aqui falso. O item número 8. O número 4 indica uma molécula de glicídio, carboidrato, que faz parte do glicocálix. Oh, beleza, ó. Olha lá, verdadeiro, né? Verdadeiro. Glicocálix, carboidrato, verdadeiro. Vamos lá. O item 16. O número 3 indica uma proteína, beleza. Transmembrana, beleza. Que dificulta a passagem de gases pela membrana. Ô, rapaz, o erro está aí. Por quê? Ao contrário. Não tem essa função. Primeiro, que proteína não tem nada a ver com transporte de gases. Os gases, eles se difundem diretamente pela matriz lipídica. Não tem nada a ver com membrana. Por um processo simples denominado difusão. Então, eu pego, tá com um Fzão bem aqui assim, ó. Um falso da vida aqui. Ok? Falso. E aí, vamos ver lá. O número 2 e 1, ó, 2 e 1, indicam regiões hidrofílica, 2 não é hidrofílica, é hidrofóbica. Tá certo? E hidrofóbica, o 1. O 1 não é hidrofóbico.